Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? Olá, como você bem sabe, eu sou W. Cassimiro e esse é o nosso canal Discernimento. Vinheta, por favor. Canal Discernimento com W. Cassimiro. Lá e vamos nós no nosso canal Discernimento e hoje tratando de um assunto de suma importância com relação à soberba, né? Com relação ao orgulho. Um dos maiores males da humanidade é exatamente essa essência que eu considero a essência maligna, né? Olha o que diz Provérbios 16, versículo de número 18, que a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. E eu estava me lembrando esses dias de uma história, não sei onde a li, e que dizia que um certo aluno, né, de um grande e respeitável mestre, ele perguntou para o seu mestre o que ele deveria de fazer para quando ele alcançasse o status, ele não perdesse a humildade. E o mestre, na sua sabedoria, ensinou a ele o seguinte: eles estavam numa sala bem ampla e naquela sala tinha uma ampla janela também. E o mestre disse ao aluno: eu gostaria que você olhasse aí pela janela. E o aluno se dirigiu até a janela então, e o mestre lhe perguntou: o que é que você está vendo? E ele contou o que ele estava vendo. Olha, eu vejo as pessoas andando de um lado ao outro, homens, mulheres, vejo crianças, vejo também uma mãe empurrando no carrinho de bebê a sua criança, vejo diversas coisas. E o mestre disse: muito bem, agora eu quero que você saia da janela e que você olhe para o espelho. Na sala tinha um amplo e belo espelho. O aluno foi e olhou para o espelho. Quando o mestre lhe perguntou: o que é que você está vendo? Ele disse: agora eu vejo a minha imagem. E o mestre então lhe perguntou: você sabe qual é a diferença da janela para o espelho? E o mestre lhe explicou: o que faz um vidro se tornar um espelho é uma fina camada de prata que vai atrás do vidro. Essa é a diferença. E para que você se mantenha uma pessoa humilde quando você alcançar o status, não se esqueça desta lição. Tome muito cuidado com a prata. Tome muito cuidado, porque a prata vai fazer com que você deixe de enxergar as outras pessoas para enxergar somente a si mesmo. E é muito interessante isso, porque é uma grande realidade, né? As pessoas que são capturadas para trabalhar para o mal, elas são exatamente seduzidas pela fascinação da prata, do bronze, do ouro, pela fascinação da riqueza. É onde o ser humano deixa de enxergar o seu próximo e ele enxerga única e exclusivamente a si mesmo, onde ele passa por cima de tudo e de todos, a fim de satisfazer o seu ego. E vem bem a calhar o que nós lemos, né, em Provérbios 16, versículo de número 18, que a soberba precede a ruína. Quantas pessoas o mundo está deixando de enxergar o próximo para enxergar somente a si mesmo.
passando por cima de tudo e de todos, em nome da soberba, em nome do orgulho. E você sabia que o orgulho é a essência do próprio mal, do príncipe das trevas, que se formou dessa semente maligna? Levou 1/3 dos anjos juntamente consigo, está levando um número muito grande de pessoas, de seres humanos, né? E eu gostaria de deixar com você esse recado. Será que você não está enxergando somente a você mesmo? A soberba, o orgulho, a avareza. Olha quantos males tem trazido à humanidade. Pessoas que sabem que o que estão fazendo está trazendo um mal tão grande sobre a face da terra, mas mesmo assim, por estar enxergando a si mesmo, eles não deixam de praticar este mal, não é? Um outro texto que eu gostaria de deixar com vocês, de um homem na Bíblia Sagrada que se deixou levar pelo orgulho e ele terminou de uma maneira tão ruim, foi o rei Uzias, né? Que está lá em 2 Crônicas, no capítulo de número 20 e 26, a partir do versículo de número 16. O rei Uzias cresceu muito, prosperou bastante, e quando ele atingiu o status no reinado, ele deixou de enxergar o povo e começou a olhar para si mesmo. Escute isso. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor. Nós podemos observar que o soberbo, ele quer uma posição que não lhe compete, né? Ele não se realiza em estar ou em fazer aquilo que deve ser feito, né? Em estar na posição que deve estar. Nós precisamos aprender que nós nos realizamos em Deus, né? Já parou para pensar que você é um ser exclusivo, é único? Nós já vimos em outras edições que podem existir pessoas parecidas com você, mas ninguém é igual a você. Então você não tem que se espelhar na vida de absolutamente ninguém. Você tem que se realizar em Deus, né? Mas essa soberba, esse orgulho vai fazer com que você saia daquilo que Deus propôs para você e você queira entrar em um lugar de outra pessoa. É onde começa toda a confusão. Em suma, é você querer ser aquilo que você não é, né? É o espírito da ostentação. E isso, felizmente, nasceu dentro do coração do rei Uzias. E os sacerdotes avisaram ao rei Uzias, mas o soberbo não ouve os avisos. E ele diz o versículo 19, então Uzias se indignou, e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso
Só que indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto do altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressuradamente o lançaram fora. E até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou o leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso em uma casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Olha que coisa tão triste, que coisa terrível, né? Então não permita que a lepra ela saia aí na sua testa, né? Quando você passa a mão aí na sua testa, espiritualmente falando, né? Você conhece os seus pensamentos, o que vai dentro da sua alma. Será que essa raiz da lepra interna já não está brotando dentro de você? Será que você não está diante de um espelho cheio de orgulho, cheio de soberba, e já não consegue mais enxergar o teu próximo? Então não permita que isso aconteça contigo, tá? Aliás, muitas pessoas no futuro, elas trarão uma marca na testa ou na mão direita, e todas as pessoas que aceitarem essa marca é por conta de um orgulho, de uma ostentação, de não abrir mão de bens materiais. E aqui eu já lhe deixo o aviso, que você aprenda a fazer do Senhor Deus o teu bem maior, e do Espírito de Deus o teu maior tesouro, tá? Para que a lepra não saia à sua testa e você não saia da presença de Deus, tá? Lembre-se que no mundo tudo passa rapidamente, como nos ensinou Moisés no Salmo 90, e nós voamos, tá? O mundo é uma escola, onde ou vamos aprender a lição, ou seremos reprovados. O maior homem que já pisou a face dessa terra, nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele foi humilde. Até me lembro de uma canção, né, secular antiga, que o autor dizia, acho que é o Antônio Marcos, é isso mesmo, a produção vai ver direitinho para mim, que a letra é muito bonita. Ele dizia, né, dizia assim: ele era o rei, mas foi humilde o tempo inteiro. Ele foi filho de carpinteiro e nasceu em uma manjedoura. Não saiu jamais muito longe de sua cidade. Não cursou nenhuma faculdade, mas na vida ele foi doutor. Coisa linda, né? Jesus de Nazaré. Ele deve ser o meu e o seu exemplo maior, tá bom? Nós ficamos por hoje por aqui. Compartilhe esse vídeo, deixa aí o seu like e não se esqueça, se chover, fecha a janela. Para o mal, feche a tramela. Forte abraço e até a próxima.